Vamos considerar agora algumas aplicações da integral. Na verdade, vamos considerar aplicações da integral para calcular áreas e volumes. Eu gostaria de ressaltar que a integral tem outras aplicações mais extensas em estatística, probabilidade, em física, química, que a gente não vai ter neste curso uma chance de ver. Tá? Mas a integral tem outras aplicações. Vamos fazer umas aplicações simples no cálculo de áreas e volumes. Vamos ver que a integral permite calcular alguns volumes de uma forma muito simples usando o teorema fundamental do cálculo. Calcular esses volumes por um outro método, pelo método de exaustão de Arquimedes, aproximando por retangulinhos, por exemplo, para calcular uma área, seria muito mais difícil. Mas o teorema fundamental do cálculo nos permite calcular essas áreas de maneira muito fácil. Vamos ver então de que se trata. Vamos começar calculando área entre curvas. Então aqui a questão é o seguinte, nós temos uma região do plano, tá? Que é uma região S do plano, que é a região sombreada aqui, que está delimitada da seguinte forma. Essa região está delimitada entre a reta x igual a A e a reta x igual a B. Aí vai estar. Isso me dá uma faixa assim. E também está delimitada entre o gráfico da função f de x, que está por cima, e o gráfico da função g de x, que está por baixo. Então, essas condições nos dão esta região aqui. Tá bom? E essas condições estão explícitas aqui. A região está formada por todos os pontos x e y, tais que, aqui vem a condição, x está entre A e B, está nesta faixa. E para cada x que eu dê entre A e B, y está entre g de x e f de x, tá? Então, para cada x que eu dê aqui, o y varia entre g de x e f de x. É o que está escrito aqui. Bom, fazemos o que fazemos sempre. Dividimos o intervalo AB em n subintervalos de igual tamaño. 1, 2, 3, 4, até n subintervalos de igual tamaño. Tá? Então, portanto, cada um desses intervalos vai ter um comprimento de b menos a sobre n. Depois faremos esse n ir para infinito, tá? Isso vai fazer com que estes intervalos fiquem mais e mais pequenos. Bom, então queremos definir retângulos aqui. Vamos ver que é a altura de um retângulo. Então, para definir a altura de um retângulo, vamos supor que estamos em um desses intervalos que está contido aqui no intervalo AB. Estamos em um desses intervalos, digamos, o 10º intervalo. En ese intervalo escolhemos um ponto, que é denotado com esta notação esquisita, x e estrela, chamado ponto amostral. Esse ponto amostral tem que estar dentro desse intervalo, mas pode ser um dos extremos. Aqui no gráfico está feito aqui no meio, tá? E nesse ponto calculamos a altura do retângulo como sendo f de x menos g, f de x y estrela menos g de x y estrela. Temos o seguinte, a altura do retângulo vai ser f de x y estrela é este cara, que é positivo, tá? E menos, observe que g de x y estrela é negativo. Então, menos g de x y estrela é positivo. Então, isto é um número positivo com outro número positivo. Me dá toda esta altura aqui. Essa vai ser a altura do retângulo. Então, este retângulo vai ter esta altura e esta base. Tá bom? E então, isto que está aqui é a área de um desses retângulos. Todos têm a mesma base, Δx, que é b menos a sobre n, que depende de n. Mas a altura varia. A altura, sendo este número aqui, depende de escolher um número em cada um dos intervalos e calcular essa altura. Depois somamos todas as áreas de todos os retângulos. Tá? Somamos sobre n. Então, somamos todas as áreas de todos os retângulos e isso nos dá uma aproximação da área. Finalmente, tomamos o limite quando n tiende a infinito. O limite tiende a infinito de estas somas. Tá bom? Isso nos vai dar a área entre as curvas.
Bom, então, como já vimos antes, este tipo de límite, quando ele tiende a infinito, é o que chamamos de uma integral. Se esse limite existe, esse limite vai ser exatamente esta integral. Tá? Então, em resumidas contas, a área entre o gráfico da função f e o gráfico da função g entre a e b está dada por esta integral, que é um número. Ese va a ser un número positivo porque estamos supondo que f está acima de y. Tanto esto da positivo. F está acima de y, entonces eso da positivo. Observen, por ejemplo, en este gráfico se ve claro que va a ser así porque esta integral sozinha que está aqui é a área embaixo do gráfico de f, tá? Entre a e b. Então dá isto aqui. Tá? E a isto estou retirando esta integral, que é a área embaixo do gráfico de g, que é isto. Então, esta menos esta dá esta área aqui. Tá bom? Dá esta área aqui. Outra maneira de ver isso é o seguinte. Vou mudar algo aqui. Então, esta linha que está aqui, o comprimento dessa linha é f de x menos g de x. Tá bom? Esse é o comprimento dessa linha. Então, a integral está somando todos os comprimentos dessas linhas entre a e b. Quando x varia entre a e b, vou somar todos os comprimentos de estas linhas e isso me dá esta área. Tá? Isso que estamos fazendo. Bom, o sea, são três maneiras de interpretar a integral. Não três maneiras de ver isso, tá? Como uma área menos outra área, ou como somar todas as linhas, todos os comprimentos dessas linhas me dá área. A integral, como já falei antes, nos permite somar. Isto é uma S alongada, tá? A integral é uma S alongada. Somamos entre A e B todos estes comprimentos. Isso me dá área. Vejamos agora um exemplo disso. Então, neste caso, temos que encontrar a área da região delimitada acima pela função exponencial de x, por baixo pela função y igual a x. E tudo isso limitado aos lados pela reta x igual a 0 e pela reta x igual a 1. Tá? Então, observen que como esta é a função y igual a x, em 1 vale 1. Y como esta es la función y igual a exponencial de x, en 1 vale a exponencial de 1, que es aproximadamente 2,71. Tá? No viene al caso, mas é uma observação. Então, queremos calcular esta área aqui. Tá? Então, pela fórmula, temos que fazer a que está em cima menos a que está embaixo. Então, isso nos dá a integral entre 0 e 1, que é a região onde vamos integrar, onde o x está variando, de a exponencial de x, que é a que está em cima, menos a função x, que é a que está embaixo. Tá? E o teorema fundamental do cálculo, parte 2, nos diz que este número é simplesmente encontre uma primitiva, e isto que está entre parênteses é uma primitiva disso, tá? Porque al derivar a exponencial dá exponencial, e al derivar x cuadrado sobre 2 dá x. Então, pegue uma primitiva e calcule-la entre 1 e 0. Então, este é o valor em 1. Cuando calculo x igual a 1 me dá isto. E quando calculo em 0 me dá isto. Então, al final, fazendo as contas, dá exponencial menos 3 meios. Dá exponencial de 1 menos 3 meios. Que é aproximadamente 2,71 menos 1,5. Isso não é um número, que é esta área. Tá bom? Bom, neste exemplo aqui, temos duas parábolas. Uma parábola é y igual a x cuadrado e a outra é y igual a 2x menos x cuadrado. Esta parábola é fácil de desenhar. Y igual a x cuadrado, a gente já sabe que o gráfico dela é assim. Em 1 vale 1. A altura em 1 vale 1. A outra parábola é também fácil de desenhar porque esta função pode ser escrita como y igual a x por 2 menos x, fatorando um x aqui. Tá? Fatorando um x, y igual a x por 2 menos x. Então, a altura será 0 quando
este 0, cuando x igual a 0, o cuando este es 0, x igual a 2. En 0, en 2, altura es 0. Y observamos también que al derivar esta función duas veces nos da menos 2. Faça conta, deriva esta función duas veces, você obtém menos 2, que é negativo, então esta função é côncava. Então, esta é uma função côncava, que tem este gráfico assim, e que se anula, a altura é 0 em 0 e a altura é 0 em 2. Tá? Então, o gráfico é este aqui. O máximo está em 1. A parábola tem o máximo sempre, o máximo e o mínimo está na metade entre os dois zeros da função, que é 0 e 2, tá? Então sabemos que, para saber aonde estas duas funções se cortam, esta e esta, simplesmente igualamos as expressões das funções, tá? Fazemos, no ponto onde elas se cortam, esses dois y são iguais. Então, x quadrado é igual a 2x menos x quadrado. Tá? É fácil resolver isso. É fácil resolver, simplesmente passamos tudo para lá, igual a 0. Mas esta expressão se factora como 2x por x menos 1. Então, vai ser igual a 0 quando isto é 0, ou seja, quando x igual a 0. Em tal caso, y dá 0 também. E quando x igual a 1, em tal caso y dá 1, tá? Então, este é o ponto 0, 0 e este é o ponto 1, 1. São os dois pontos onde essas duas funções se cortam, tá bom? Então, que fique claro, para saber onde dois grafos se cortam, igualamos as expressões das funções e tentamos resolver isso. Neste caso, se resolve fácil por fatoração. Então, tá x igual a 0 e x igual a 1. Este e este. Aí se cortam. Então, a região compreendida entre os gráficos dessas duas parábolas é essa que está marcada em azul aqui. Essa região. Tá bom? E para calcular essa área, usamos a fórmula. Esta aqui. A que está em cima menos a que está embaixo. Então, esta área vai ser a integral entre 0 e 1. Entre 0 e 1. A que está em cima é esta, que é 2x menos x ao quadrado, menos a que está embaixo, que é x ao quadrado. Então, me dá esta expressão. Este número vai ser a integral, vai ser a área da região sombreada. Tá bom? Se calcula, uma integral não vem ao caso calcular agora, dá 1/3. Mas o que nos interessava mais era, primeiro, nesse exercício, encontrar os pontos de interseção. Tá? Estes pontos onde se intersetam. E a outra coisa era determinar que função estava acima e que função estava embaixo. Bom, em geral, quando me pedem achar a área entre duas funções f e g, o que pode acontecer é que as funções estejam entrelaçadas. E então, quando eu vou calcular a área entre a e b, da região compreendida entre as funções f de x e g de x, então, o que acontece é que neste pedaço, entre a e c, g está acima, a função g está acima, tá? Então, esta região, a área desta região é a integral entre a e c de g de x menos f de x, porque g está por cima. Agora, entre c e b, agora, nesta parte, f está por cima. Então, a área desta região, A2, é a integral entre c e b de f de x, que está por cima, menos g de x. Tá bom? Então, eu teria que somar essas duas integrais. Tá bom? Então, eu teria aqui que a área em questão, fazendo-lo por aqui, a área em questão seria a integral entre a e c de g de x menos f de x, mais a integral entre c e b de f de x menos g de x, porque nesta segunda f está por cima, tá? Agora, é possível colocar estas duas integrais em uma única integral assim,
tá? Então, essas duas, na verdade, passam a ser uma única integral, escrita assim. Por quê? Porque tomando o valor absoluto aqui dentro, o valor absoluto me diz que onde f está por cima de y, o valor absoluto de f de x menos y de x é isto. Tá bom? Porque va a dar positivo. Si f está por cima de y, esto va a ser un número positivo. Entonces, entre c y b, este valor absoluto me da f menos y. Y entre a y c, este valor absoluto me da y menos f, porque y es mayor que f. ¿Tá? Entonces, resumiendo, esta suma, estas dos integrales puede ser escrita de forma compacta como la integral de valor absoluto. Mas cuando formos calcular esa integral, de fato, tenemos que encontrar estos puntos donde las funciones pasan a estar una por cima de la otra. ¿Tá? Como en este ejemplo. Aquí, encontre a área de región delimitada de las curvas y igual a seno de x y y igual a coseno de x entre x igual a 0 y x igual a pi sobre 2. ¿Tá? Entonces, tenemos que encontrar en qué momento a curva coseno, que esta, porque coseno de 0 da 1, y a curva seno, que esta, porque seno de 0 da 0, se cruzan. ¿En qué momento se cruzan? ¿Tá? En el momento que se cruzan, o coseno de x es igual al seno de x, que está en la misma altura. ¿Tá? Y es fácil ver aquí en este diagrama que, lembren que en un círculo unitario, y esto es un círculo unitario, porque aquí está el punto 1, 0 y aquí está el punto 0, 1. Esto es un círculo con radio 1, círculo unitario. Entonces, dado un ángulo θ, y un ángulo θ significa a distancia percorrida sobre el círculo unitario es θ. Θ es este número, esta distancia. Entonces, este punto tiene coordenadas x y y. Y es el seno de ese ángulo aquí. Y x es el coseno. ¿Estamos? Entonces, es fácil ver que este punto aquí, siendo que esta recta es una bisecta este ángulo, esta recta va por todo medio de este ángulo, en este punto, a coordenada y es igual a coordenada x. Entonces, el seno y el coseno son iguales en ese punto. Y eso corresponde a un ángulo de pi sobre 4. ¿Tá? Este ángulo sería de pi sobre 4, ya que este pi sobre 2. Entonces, este ángulo es pi sobre 4. Y ahí, el seno y el coseno son iguales. Y de facto, el coseno de pi sobre 4 es igual al seno de pi sobre 4 y es raíz de 2 sobre 2. Vamos a ver ese detalle. Que en pi sobre 4, el coseno y el seno tienen la misma altura, raíz de 2 sobre 2. Bueno, voltando al asunto, el punto es que descubrí que el punto pi sobre 4 es el punto donde el coseno pasa a estar por baixo y el seno pasa a estar por cima. ¿Tá? Entonces, como vimos antes, una manera compacta de escribir a área entre el coseno y el seno, entre 0 y pi medios, es escribir como integral entre 0 y pi sobre 2, do valor absoluto do coseno de x menos seno de x de x. ¿Tá? Eso me va a dar a 1 más a 2. Mas, para calcular eso, sí precisamos partir la integral en dos pedazos. De 0 a pi sobre 4, es de aquí hasta aquí, más de pi sobre 4 a pi sobre 2. ¿Tá? La primera integral, el coseno está por cima y el seno está por baixo. Entonces, la coseno menos seno. Y en la segunda integral, el seno está por cima y el coseno por baixo. Entonces, se calcula esto, que como vimos, es encontrar una primitiva y calcularla en los extremos. ¿Tá? Es fácil ver que seno de x más coseno de x es una primitiva de eso, porque al derivar seno me da coseno y al derivar coseno me da menos seno. ¿Tamo? Se calcula entre pi cuarto 0, aquí también esto más antiderivada de esto. Se calcula y haciendo todas esas contas, tenemos que esa área era 2 raíz de 2 menos 2. ¿Tá? Un número positivo esta área. Área es siempre un número positivo. Área no puede dar un número negativo. ¿Tá? Bueno, existe otra manera también de calcular áreas, que cuando esta curva, por ejemplo, esta curva aquí no es el gráfico de una función de x, porque un x tendría varias imágenes. No
não temos o teste da reta vertical. Tá? Um X vai ter várias imagens e não pode. Mas esta curva sim é o gráfico de uma função, onde x é função de y. Tá? Então, para cada y entre esses dois números, o x é uma função desse y. Uma função g de y. Tá? E esse também é um gráfico de uma função, onde x é uma função f de y. Tá? Então, vamos denotar sempre a função que está mais à direita, xr. Esta função que está à direita, xr vem de x_right, que é direita. E a que está mais à esquerda, xl, porque L vem de left. Então, neste caso, a área que vamos calcular é a que está mais à direita, xr, menos a que está mais à esquerda, xl, a integral con respecto de y, porque vamos a integrar con respecto de y entre c y d. Y eso nos da esta área aquí, la área sombreada. Tá? Como un ejemplo, tenemos que encontrar a área delimitada pela reta y igual a x menos 1. Esta es la reta y igual a x menos 1. Y a parábola y al cuadrado igual a 2x más 6. Tá? Esto é esta parábola aqui. Bom, o que fazemos é escrever esta reta como sendo x uma função de y. Basta simplesmente passar o 1 para lá. Então, me dá que y mais 1 é igual a x, que é isso que temos aqui. X é uma função de y, que é igual a y mais 1. Tá? Esta. E essa que vai estar mais à direita. Mais à direita. E esta vai ser aqui isolar o x. Isolando o x, construímos uma função de y. Tá? Então, x, daqui teremos que x é y ao quadrado menos 6 sobre 2, que dá esta expressão. Tá? Então, temos as duas funções. À direita está esta e à esquerda está esta. Se queremos encontrar este ponto e este ponto, onde essas duas funções se cortam, é simplesmente igualar estas duas expressões. Tá? Igualando aqui, isso nos dá uma equação de segunda ordem, de segundo grau, não? E resolvemos pela fórmula de Bhaskara, nos dá y igual a menos 2 e y igual a 4. Então aqui vai estar menos 2 e aqui vai estar 4. São os dois pontos onde essas duas curvas se encontram. E então, a área que queremos buscar é a integral de menos 2 a 4 do que esteja à direita menos o que esteja à esquerda. O que está à direita é esta cara, menos o que está à esquerda, que é esta função, como função de y. Então, de y. Calculamos e isso nos dá 18 unidades. Tá? Então, mostra que esta área é 18 unidades quadradas, onde aqui teremos uma unidade, 1 e 1. Bom, essa é essencialmente a questão de calcular áreas entre curvas. Tem variações, mas essencialmente é isso. Temos que decidir se queremos calcularla como uma integral em y ou se queremos calcularla como uma integral em x. Tá? Bom, essencialmente é isso. Na próxima aula veremos cálculo de volumes.